Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí o pós-jogo da vitória do Fortaleza sobre o Internacional fora de casa. Gol de pênalti do Thiago Galhardo e fazendo prevalecer a lei do ex, né? Porque ele jogou já no Internacional e hoje pelo Fortaleza fez valer a lei do ex e marcou o gol da vitória aí. E o Fortaleza começa a mirar o G4, pessoal, isso mesmo. Fortaleza começa a mirar aí a zona da Libertadores com essa vitória importantíssima fora de casa. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo aí o pós-jogo da vitória do Leão. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sobre essa partida também que aconteceu nesta tarde de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Deu Fortaleza por aí, Berton, seja muito bem-vindo, um beijo para você. Oi, Glaucia, beijo para você, para quem está acompanhando o programa. Estou aqui já na zona mista, né, esperando a saída dos jogadores, principalmente do Internacional, mas numa vitória, como você falou, do Fortaleza histórica, né? Primeira vitória do Fortaleza no estádio Beira-Rio, muito comemorada, inclusive, pelos jogadores da equipe do Fortaleza. Bom, o jogo começou, o Inter poupou seus principais jogadores, né, até porque joga na terça-feira pela Libertadores da América, vai para o Altitude de La Paz, enfrenta o Bolívar, entrou com um time reserva e pagou o preço por isso. Fortaleza foi para cima, criou logo no início do jogo a primeira chance, que foi tirada pelo Nico Hernandes quase em cima da linha, e logo na sequência, a 9 minutos, um pênalti. O Marinho foi para cima do Depena, improvisado na lateral esquerda, o Depena acabou cometendo pênalti. Aliás, o Depena, que o torcedor do Inter pegou muito no pé, jogador que vem aí numa série de sequências ruins com a camisa do Internacional, acabou cometendo esse pênalti convertido pelo Thiago Galhardo, que até não comemorou, porque teve uma passagem interessante pelo Internacional, mas colocou o Fortaleza em vantagem. A partir daí, o Inter foi para cima do Fortaleza, tentou buscar o empate, obviamente, mas sem um grande volume, sem ameaçar demais o gol do Fortaleza. Teve bolas na trave, mas de bola parada. Uma cobrança de falta do Bruno Henrique, acabou acertando o travessão. E depois o Maurício, também numa cobrança de falta pelo outro lado, com o pé esquerdo, a bola acabou pegando na trave. No segundo tempo, o técnico Eduardo Cudê se viu obrigado a colocar em campo alguns jogadores que ele talvez não gostaria de desgastar justamente por essa viagem do Inter à Bolívia. Por exemplo, o René, na lateral esquerda, substituiu exatamente o Depena. O jogador atuou quase os 45 minutos finais do jogo, mais os acréscimos. No final da partida entraram Arangues, Alan Patrick, Wanderson, jogadores que certamente seriam preservados se o Inter estivesse vencendo a partida. O Inter tentou, foi para cima do Fortaleza, mas não achou o gol. O Fortaleza se defendeu muito bem lá atrás. O Inter até reclama de um pênalti no final da partida, em cima do Charles Arangues, ainda dentro da grande área. O jogador estava, né, próximo de marcar o gol, acabou sendo tocado, segundo os jogadores do Internacional. O VAR revisou, acabou não condicionando o árbitro à marcação do pênalti. Então, segue o jogo. O Inter ainda tentou pressionar no final da partida, mas não achou o gol e foi derrotado. Antes de vocês falarem exatamente sobre esse jogo, né, onde o Fortaleza, como eu falei, tem essa vitória histórica, o Fortaleza também tem um jogo por uma competição sul-americana, na quinta-feira enfrenta o América pela Copa Sul-Americana, alguns números do Internacional nesse Campeonato Brasileiro, porque o Inter começa a se preocupar fortemente com a zona do rebaixamento. O Inter em casa tem, nesse Campeonato Brasileiro, 50% de aproveitamento. São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Para vocês terem uma ideia, o ano passado inteiro no Campeonato Brasileiro, o Inter teve uma derrota. Foi somente a derrota para o Botafogo dentro de casa. Esse ano já são 3 e a gente está na metade do campeonato. São 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A última vitória foi no mês de julho, quando venceu fora de casa o América por 2-1. 4 desses 8 jogos são dentro do estádio Beira-Rio, quer dizer, o Inter não vence há 4 jogos seguidos dentro de casa. Nessa rodada, o Inter ainda pode ser ultrapassado por Corinthians e Goiás, que ainda jogam na rodada, e caso Santos ou Bahia vençam, o Inter pode ficar 3 pontos da zona do rebaixamento. E a próxima rodada é contra o Flamengo fora de casa. Tudo isso às vésperas de um jogo importante pela Libertadores da América, onde vai para a Altitude de La Paz contra o Bolívar, e aí resta saber o quanto que essa sequência de jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, essa
proximidade da zona do rebaixamento pode impactar no jogo da Libertadores da América. O Inter vem bem, é verdade, classificou contra o River, mas tem todo esse cenário. O técnico Eduardo Cudê tem apenas uma vitória no comando do Inter em 7 partidas. Então o Inter tem um cenário preocupante dentro do Campeonato Brasileiro, como eu falei, a próxima rodada é contra o Flamengo fora de casa, e tem essa decisão na Libertadores da América. Tudo isso passou por esse jogo de sábado, onde o Fortaleza venceu o Inter, deixou o Inter 5 pontos para trás na tabela de classificação, né? Os dois times estão bem próximos da tabela, o Fortaleza dá uma subida, deixa o Inter para trás e coloca o Inter numa situação de alerta. O Inter liga o sinal de alerta mais forte agora em relação à zona do rebaixamento. Daqui a pouco o técnico Eduardo Cudê vai falar, assim como o Vojvoda também, os dois vão conceder entrevista coletiva, e aqui na zona mista vão passar os jogadores do Internacional. A gente vai ficar por aqui para tentar pegar a palavra dos jogadores do Inter. Afinal de contas, o Inter já tem viagem, vai para Santa Cruz de la Sierra, depois enfrenta o Bolívar, e aí tem a Libertadores da América já na próxima terça-feira. Glaucia. Boa, Berton, muito obrigada pelas informações. A gente segue aí também acompanhando contigo os desdobramentos dessa partida, mas chama muito a atenção esse recorte do momento do Inter que o Berton traz, né? Uma vitória do Cudê em 7 jogos, mas aí também o alerta ligado dentro do Campeonato Brasileiro e esse confronto difícil de Libertadores já na terça-feira contra o Bolívar, né? Que a gente já viu também que tem sido a campanha do Bolívar dentro da competição. Fora de casa, vai de uma derrota. Fortaleza que tem Sul-Americana nesse meio de semana também, né? Enfrenta o América na quinta-feira na primeira partida. Mas, enfim, um momento complicado para esse Internacional. A estrutura do Fortaleza para esse jogo, a montagem do pensamento do Fortaleza foi melhor do que a montagem do pensamento do Internacional. Botar o Depena de lateral esquerdo, sem vou fazer nenhum trocadilho, mas deu pena do Depena jogando na lateral esquerda, gente. Ele tomou um drible do Marinho dentro da grande área e fez o pênalti, um negócio desconcertante. Né? Ele perde completamente o tempo de bola, não é a função dele. Ah, mas não tem outro lateral esquerdo. Então começa com o lateral esquerdo, que é o René. Até tinha um Tauan Lara no banco, que é lateral esquerdo também. Então é melhor não ter. Aí deixa o Depena então, porque aí também... opa, aí a corneta. Aí também a pressão já é muito grande. Aí outro, né? tem coisa que é melhor... Eu falo para você, eu aprendi uma coisa na vida, meu pai falava assim, tem coisa na vida que é melhor perder do que achar. Então eu sempre eu levo sempre isso comigo, tem coisa que é melhor perder do que achar. E o Internacional perde o jogo, teve 2 bolas na trave, teve sim, 2 bolas importantes na trave, mas o time do Internacional não flui. O time do Internacional parece que tem uma âncora que segura, não evolui. Não evolui. Eu não pego no pé do treinador do Internacional, mas eu não acho que ele seja o supra-sumo do futebol. Né? Tem gente que coloca, não, porque o Cudê é espetacular. Eu não vejo nada no Cudê. É no 4-3-2-1, entendeu? Ou no 4-2-3-1, é sempre assim. Não tem nada excepcional, não é Vojvoda, que é capaz de colocar, quando está ruim, dois laterais, empurra 2 meias para a armação da jogada, tem jogada de velocidade pelo lado do campo, tem proposição de jogo ofensivo. Tudo isso a gente vê no Vojvoda, é um baita treinador. Aí eu sou capaz de reconhecer. Agora, o Internacional tem que evoluir muito. Precisa evoluir muito. 7 jogos, 1 vitória? É isso. Tá difícil. Os 2 últimos brasileiros que jogaram em La Paz contra o Bolívar perderam pelo mesmo placar, 3-1. E só um conseguiu reverter, mas não era no mata-mata. Foi o Palmeiras, que em casa ganhou por 4-0 e se classificou com a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores da América. O Atlético Paranaense acabou até fazendo o resultado, parou nos pênaltis contra o Bolívar. Então, o Internacional tem que ter em mente que o jogo lá não é fácil. Primeiro, o time do Bolívar não é ruim. Esse é um ponto. Um time que tem investimento do Grupo City, o time do Bolívar não é ruim. Ponto. Para os padrões da Bolívia, é um time até melhor do que os outros. Né? Mas, para a situação do Internacional, é sair vivo desse jogo lá de La Paz, a 3.660 metros, onde fica o estádio Hernando Ciri Suaço. E os números dessa partida também, vitória do Fortaleza no Beira-Rio, 1-0 para cima do Inter. O Inter teve 75% de posse de bola contra 25%, 19 chutes contra 8, 4-3 no alvo.
1-1 para grandes chances, ações na área rival 26-7 e duelos vencidos 59-49. Do ponto de vista do vitorioso, né, a gente tem aí e os números do Cudê, Fê, que a gente falou, né? Sim. 7 jogos, só uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, o aproveitamento de nem 24%, 7 gols marcados e 11 sofridos. E no Brasileirão não venceu ainda, empatou 2 e perdeu 3, um aproveitamento de 13,3%. Fê. Então, é interessante, né, quando a gente fala de Internacional. Ele venceu um jogo, mas foi o jogo. E da maneira que venceu, foi espetacular, remontada, né, para cima de um River Plate que era um time mais consolidado. Ali ele tinha 22 dias de trabalho. E aí você pode falar, poucos treinos para conseguir colocar a ideia dele em prática. A gente viu a ideia dele em prática e foi uma atuação de gala. A questão é que o Inter não conseguiu repetir isso nas outras partidas, né? Hoje eu acho que é um jogo que a gente tem que... Não tem como a gente não colocar a projeção e todo o planejamento do Inter, que está terça-feira. Você vai enfrentar um Bolívar, que é o melhor Bolívar que eu vi nos últimos anos, em Libertadores, um time boliviano bem treinado pelo Benhada, né, que era jogador do Betis. Time muito perigoso jogando dentro de casa, o Palmeiras já viu isso, o Atlético Paranaense também, o Inter vai ver isso também. E é um time competitivo fora de casa. Então é muito importante para o Inter sair vivo de lá. La Paz é complicado, você tem altitude e tem um time organizado do outro lado. Então hoje ele entrou praticamente com um time reserva, né? Você tinha ali o Vitão, né, que é um zagueiro titular, né, o Maurício, que nem é um titular absoluto. O goleiro, né? E o goleiro Rocher. No mais, era um time reserva que teve a posse de bola, mas faltou articulação, faltou a qualidade, faltou o repertório para você criar jogadas, né, chegou mais na bola parada. As 2 bolas no travessão foram faltas. O Bruno Henrique em uma e o Maurício na outra. Então, acho que assim, para a partida de hoje, acho que muito a cabeça do clube para terça-feira, porque de fato é muito complicado. Você tem que estar afiado fisicamente, muito concentrado para que consiga sair vivo e, quem sabe, né, trazer uma vantagem para o Beira-Rio. Eu acho que o trabalho, no geral, do Cudê ainda é aquém por conta da oscilação. Já tem ali o estilo, ele gosta muito daquele 4-1-3-2, né? Hoje era o Pedro Henrique chegando ali um pouco mais próximo do Luiz Adriano, mas faltou a qualidade dos titulares. O Johnny muito bem, né? O René entra porque a partida do Depena, como falou o Pascoal, foi pavorosa. Ele tenta ter o Depena ali, que é um cara com mais qualidade no passe, mas o ano do Depena é muito ruim. Muito diferente do que a gente viu do Depena na última temporada. O Depena hoje cometeu um pênalti infantil e desnecessário, errando passes, tomando bola nas costas, muito mal na parte defensiva, e aí ele tenta ajustar com a entrada do René, que faz um bom ano, que é um destaque desse time do Internacional até desde da época do Mano Menezes, né? E o mérito para o Fortaleza também, né? Fortaleza hoje ele já se consolidou como uma das forças do futebol brasileiro. Mesmo oscilando nessa temporada, está na 8ª colocação e está brigando na Sula, né? Fez o seu gol no pênalti, foi eficiente e no segundo tempo nenhuma finalização no gol, mas muita batalha, muita concentração para fechar a casinha. Organização ali na parte defensiva, sai com 3 pontos importantíssimos para a sequência da temporada. Tem seu mérito também, né? Por conta da vitória no Beira-Rio. Vamos chamar aqui o Leonardo Gaciba para o nosso papo, para analisar lances destas 2 partidas. Então tá aí, pessoal, foi o pós-jogo aí da vitória do Fortaleza sobre o Internacional, 1-0, gol do Thiago Galhardo e o Fortaleza bem subindo na tabela do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.